Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma quarta de doutrina, onde nós estaremos estudando mais uma porção aqui da palavra de Deus, baseada nas cartas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele esteve ali em prisão domiciliar em Roma. Nós já estudamos, irmãos, ali a carta aos Efésios toda, versículo a versículo, e agora nós alcançamos o quarto capítulo, o último capítulo da carta escrita aos Filipenses. Se Deus permitir, no futuro próximo, também estudaremos Colossenses e Filemão. E vale lembrar sempre, irmãos, que o propósito que nós temos ao estudar cada uma dessas epístolas é nos lembrar do propósito para o qual o nosso Deus nos chamou enquanto igreja, que é pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Mas antes de nós lermos, irmãos, esse bloco do capítulo 4 de Filipenses, eu gostaria de orar junto com você, para nos apresentarmos ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele discernimento, direção, nesse momento da palavra. Então oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque, mais uma vez, nós temos esse privilégio, Senhor. Nós sentimos esse desejo de nos reunirmos enquanto igreja, ainda que distante, Senhor, ainda que em casas diferentes, mas nós cremos ser unidos pelo Teu Espírito, Senhor. E eu clamo, Deus, para que no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós possamos ser edificados por intermédio da Tua palavra, por intermédio do que Paulo escreveu ali a uma igreja, nesse caso, a igreja de Filipos. Que no nome de Jesus, Pai, esses momentos estejam sendo tão enriquecedores, Senhor, para a Tua igreja, quanto tem sido para mim, Senhor. Que nós possamos aprender lições úteis para aplicarmos no nosso dia a dia e para sermos, Senhor, a igreja que Tu almeja, Senhor, para que no fim nós possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados, que é pregar o Evangelho para toda criatura, Senhor. Nos ajuda, Deus, a gerar frutos de justiça, nos ajuda a espalhar, Senhor, as boas novas, de modo que o Teu reino venha crescer, Senhor. Glorifica somente o Teu nome em nossas vidas e nos dá, Senhor, sabedoria para compreender a Tua palavra. Me dá simplicidade também para explicar aquilo que Paulo ele queria passar para aquela igreja. Nós queremos, alcança as nossas vidas também, alcança a igreja do presente século. Que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo esteja direcionando, Senhor, esse nosso momento de culto. Que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estudar, irmãos, esse bloco que vai do versículo 2 até o versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses. Na minha versão, esse bloco tem um título: Apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. É um título bem, digamos assim, extenso, né? Mas ele resume muito bem aquilo que Paulo ele transmite à igreja aqui nesse bloco. Nós vamos ler, irmãos, de forma pontual. Nós vamos ler um versículo, comenta um pouquinho, às vezes mais de um, mas a gente vai comentando para nós entendermos melhor aquilo que Paulo ele queria nos passar aqui nesse bloco. Vamos iniciar pelo versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Então Paulo ele nos apresenta aqui, nesse primeiro versículo, o nome de duas mulheres, Evódia e Sintique. E nós não temos muitas informações sobre essas duas mulheres, tanto é que elas não são citadas em nenhuma outra epístola, elas são citadas única e exclusivamente aqui nesse bloco de Filipenses. Então, os comentaristas eles apontam duas possibilidades para quem seriam essas mulheres e que funções elas teriam ali na igreja de Filipos, né? Existe uma primeira possibilidade de que elas ocupassem uma posição de liderança ali dentro daquela igreja. Talvez Evódia e Sintique fossem diaconisas. E uma outra possibilidade é que elas eram mulheres de alta posição, elas tinham um status financeiro considerável. E por conta disso, elas abriam assim as portas de suas casas para receber a igreja do Senhor, ali como Áquila e Priscila fizeram também. E Paulo até menciona isso em uma das epístolas. Então, basicamente é isso, existem essas duas possibilidades. Mas o fato é que Paulo ele aponta que havia entre essas duas mulheres uma divergência, embora ele não nos aponte o motivo, a causa dessa divergência. Mas eu quero ler com vocês agora o versículo de número 3, o versículo seguinte. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, no primeiro instante, aqui nesse versículo 3, Paulo ele pediu o auxílio de uma terceira pessoa, né, para, digamos assim, ajudar
nessa desavença que existia entre Evódia e Sintique. E essa terceira pessoa, irmãos, nos é desconhecida. Paulo não se refere a essa pessoa de maneira direta, né? Então nós não poderíamos apontar quem seria. Mas nesse versículo 3, nós já conseguimos observar, né, mais algumas informações a respeito dessas duas personagens. Paulo ele nos apresenta que elas são mulheres de procedência, mulheres que já estiveram ali se esforçando com ele no Evangelho. Ele até chega a dizer que elas se esforçaram com ele juntas, ou seja, essa desavença nem sempre existiu. Foi algo, digamos assim, recente, né? Houve um tempo no passado em que essas mulheres estavam unidas, ajudando Paulo no esforço para pregar ali o Evangelho. E Paulo diz, né, ele deixa bem claro, que não se esforçaram apenas com ele, mas com outros cooperadores dele. Paulo cita Clemente, que também é outro nome que não é citado em nenhuma outra epístola, mas que certamente era ali um cooperador de Paulo. E Paulo até diz, e outros cooperadores meus. Né? Então, essas mulheres se esforçaram com Paulo, com Clemente, com outros cooperadores que ele tinha. Mulheres ali que ajudaram, né, auxiliaram no evangelho ali que Paulo anunciava. E é interessante que Paulo diz, né, que o nome desses cooperadores está no livro da vida, que basicamente é um registro que Deus faz dos nomes daqueles que pertencem a ele. Então Paulo diz que esses cooperadores eles têm ali o nome registrado no livro da vida. E em seguida, irmãos, nesse versículo, no próximo versículo, a partir do versículo 4, né, Paulo ele começa a passar para aquela igreja alguns imperativos, algumas ordens. Né? Nós vamos observar isso muito bem a partir do versículo de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, essa ordem, né, esse imperativo que Paulo deu, não é algo novo. Se os irmãos bem se lembram, né, quando Eric, o nosso irmão, ele trouxe uma ministração ainda no capítulo 3, versículo 1 dessa carta, Eric ele apontou, né, o que Paulo ele fala no versículo de número 1, né, primordialmente o início do versículo, né, a primeira frase. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então Paulo ele está aqui no versículo 4 do capítulo 4 se repetindo. Era um conselho que ele já havia dado àquela igreja, um imperativo que ele já havia dado àquela igreja. E não é novidade também que Paulo ele se repita nessa carta. Ainda no versículo 1 do capítulo 3 ele disse: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, intencionalmente, Paulo ele estava aqui sim se repetindo, né? Talvez fosse uma necessidade que aquela igreja tinha devido ali à situação que Paulo ele estava enfrentando, né? Nós já falamos muito aqui que Paulo ele estava em prisão, não era uma situação fácil. Ele inclusive estava passando por algumas necessidades e a igreja de Filipos até enviou Epafrodito para auxiliá-lo, né, nessas dificuldades. Levaram meio que uma oferta para socorrer Paulo ali nas necessidades que ele passava. Então talvez a igreja sentisse uma angústia pela situação do seu pastor, pela situação do apóstolo Paulo ali em prisão. E Paulo ele diz: alegrai-vos, alegrem-se. Basicamente é isso. Vamos ler agora os 3 últimos versículos desse bloco, do versículo 5 até o 7. O bloco é bem pequenininho e eu quero ler com vocês essa última parte dele, todos os últimos versículos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, sintetizando, né, o que Paulo ele fala aqui para a igreja, ele basicamente recomenda que os irmãos filipenses eles tenham uma vida moderada, né? E a gente vai falar mais sobre isso na parte das lições. Mas ele também aponta, né, que ao invés dos filipenses se deixarem dominar pela ansiedade, se deixarem abater pela ansiedade, que talvez existisse também por conta do apóstolo Paulo, né? Essa ansiedade que talvez eles nutrissem, né? Porque o apóstolo Paulo seria assim julgado e ali decidiriam, né, se ele permaneceria preso, enfim, talvez isso ali existisse naquela igreja, né, uma ansiedade em relação a esse processo de Paulo. E Paulo ele também aponta, né, que ao invés de serem tomados pela ansiedade, a igreja deveria apresentar ali as suas petições ao Senhor em forma de oração e em forma de súplica. A súplica que seria uma intercessão mais intensa, né? E além disso, Paulo diz, ele aponta, né, que deve haver na igreja uma prática pelas ações de graças, né, que seriam, como o próprio nome diz, atitudes de gratidão. E, irmãos, eu queria só comentar com vocês, antes de nós já partirmos para as lições, que muito da fama da carta escrita aos Filipenses
ter esse nome, né, essa alcunha de a Carta da Alegria, se deve a esse bloco, mais especificamente ao versículo de número 4, que ele diz, né, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, né? E uma curiosidade sobre essa carta é que nesses 4 capítulos, o verbo alegrar, ele é repetido 11 vezes sob diferentes conjunções, o que é impressionante, visto que é uma carta muito pequena, né? Uma carta que só tem 4 capítulos, e o verbo alegrar é repetido 11 vezes em diferentes conjunções. E eu quero ler com vocês, irmãos, agora a parte das lições. E aqui, à luz desse bloco, eu consigo enxergar ao menos 5 lições que também servem para a igreja do presente século, que também servem para a nossa igreja local. E todas elas vão funcionar em forma de pergunta. Então, será feita uma pergunta e nós vamos desenvolver, tentando alcançar uma resposta, né? A primeira pergunta, ou a primeira lição, é: nós pensamos concordantemente no Senhor? Então, versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. E o fato de Paulo rogar, né, essa palavra ela tem um peso, né? O rogar, né, o significado dessa palavra, seria pedir com insistência, seria suplicar e implorar, né? No título da minha versão, diz apelo de Paulo. Então, realmente, Paulo ele dava uma importância muito grande à igreja, né, pensar concordantemente, aos irmãos pensarem de maneira concordante no Senhor. Então, é algo, irmãos, que também é válido para nós. Nós precisamos pensar concordantemente no Senhor. Inclusive, ainda no prefácio e na saudação dessa carta, quando o pastor trouxe a exposição ali dos 2 primeiros versículos do capítulo 1, ele até aponta, né, que Paulo ele não se menciona sozinho, não se apresenta sozinho na apresentação dessa carta, né? Ele não diz, como em outras epístolas, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aqui ele se apresenta juntamente a Timóteo. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, basicamente, o próprio pastor ele apontou o que significaria essa citação dupla, né? Significaria que Paulo e Timóteo, eles pensavam concordantemente, eles tinham o mesmo pensamento. Paulo e Timóteo, no que se refere à doutrina, no que se refere ao caminho, eles não divergiam em nada, eles convergiam. E, inclusive, o próprio Paulo, ele tinha a intenção, né, de explicar para aquela igreja que Timóteo pensava igual a ele, porque ele tinha a intenção de enviar Timóteo para aquela igreja. Inclusive, foi algo que nós comentamos ali no bloco de Epafrodito e Timóteo, né, quando Paulo fala sobre esses 2 homens. Então, basicamente é isso, irmãos. Nós precisamos, sim, pensar concordantemente. E aí nós devemos pensar em algumas instâncias, né? Nós pensamos concordantemente com o nosso líder, com o pastor, com aquilo que ele prega, com aquilo que ele nos direciona, com aquilo que nos é passado como forma de doutrina. Será que nós pensamos concordantemente com ele? É algo que nós precisamos repensar. Uma outra coisa é se nós pensamos concordantemente uns com os outros, né? Se a igreja, os membros da igreja, pensam concordantemente uns com os outros. Aqui nessas cartas, nós temos batido muito na tecla da unidade, né? Mais especificamente, o nosso irmão Eric, ele pregou lá em Efésios a respeito da unidade da fé, e aqui em Filipenses a respeito da unidade cristã na luta. Então nós temos muito falado sobre unidade. Mas como pode haver unidade se a igreja não pensar concordantemente no Senhor? Então eu acho que é um princípio, é algo que deve existir para que exista também a unidade. A segunda lição, cadê a nossa alegria, né? Paulo fala no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, é perceptível, irmãos, que, pelo menos em parte da igreja, há sim uma tristeza. E isso não é um problema, porque como nós mencionamos ali na última lição que eu trouxe, né, no último estudo que eu trouxe, eu até coloquei como uma das lições que a tristeza faz parte. O próprio apóstolo Paulo, estando preso, passando por sofrimento, enfim, ele diz, né, para que eu sinta menos tristeza. Ele utiliza essa expressão. Então, é algo que faz parte da caminhada de todo cristão, é algo meio que inevitável. Mas é algo que nós precisamos parar para pensar, porque basicamente Paulo ele recomenda, né, a alegria, ele recomenda que nós nos alegremos, e nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. E o motivo, né, de tristeza, ele pode ser por motivos variados, né, alguns até justificáveis, como no caso de Paulo. E esse desânimo, irmãos, quando há uma tristeza, quando há um desânimo ali no corpo de Cristo, isso acaba contagiando uns aos outros. Então, às vezes, há até uma alegria em um, mas por conta de outro, acaba esse desânimo contagiando, né? E não é algo sobre todos, não é algo generalizado, mas é algo, sim, que existe. E eu quero só fazer um adendo aqui, é que a Bíblia, ela recomenda um tipo de tristeza.
para aqueles que são pecadores, para aqueles que vivem na prática do pecado, porque pecadores todos nós somos, mas para os que vivem na prática do pecado, distantes do caminho que o Senhor ele quer para nós, para esses, Tiago recomenda que deve sim haver choro, lamento e humilhação na presença do Senhor. Mas deve haver, irmãos, uma alegria em nós por estarmos ali na casa do Senhor, louvando a Ele, ouvindo a Sua palavra, orando, falando com o nosso Deus e também congregando enquanto igreja. Então é algo que precisa existir em nós. E agora nós vamos desenvolver, né, mais a respeito dessa alegria. O mundo lá fora, irmãos, ele já é muito triste, né? A gente observa o tanto de depressão, ansiedade, suicídio que existe no mundo. Então nós, enquanto igreja, nós precisamos ser diferentes e fazer a diferença. Lembra o que nós temos aprendido, ou melhor, o que nós aprendemos ali na escola dominical, a respeito do sermos sal e luz no mundo, sal da terra e luz do mundo? Então, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser essa alegria. E aí talvez você me pergunte, mas Gabriel, como podemos nos alegrar em tempos tão difíceis? Existe pandemia, existe carestia, né? O preço de tudo subiu, existe também, né, muito luto, muita tristeza. Tudo isso é verdade, mas a resposta para como podemos nos alegrar em tempos difíceis se encontra no próprio versículo, irmãos. O versículo de número 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Então é no Senhor, não é nas circunstâncias. A gente pode estar enfrentando desemprego, enfrentando enfermidade e nos entristecer por causa disso, mas Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. E agora que nós aprendemos que não é se alegrar em qualquer coisa, não é nas circunstâncias, mas sim no Senhor, em Cristo Jesus, a terceira lição vai falar sobre isso. Como nós podemos nos alegrar no Senhor? Então, eu coloquei duas respostas aqui. Como podemos nos alegrar no Senhor? Primeiro, lembrando do sacrifício de Cristo. Cristo, ele morreu por nós. Então, nos alegremos nessa esperança. Há salvação para você e há salvação para mim, há salvação para nós, irmãos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Então, nós, que somos povo de Deus, fomos lavados e remidos pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, esse seria o primeiro motivo. Como podemos nos alegrar no Senhor? Lembrando do seu sacrifício. E, em segundo lugar, lembrando da sua promessa. Não só Cristo morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, mas ele ressuscitou e subiu aos céus para preparar um lugar para a sua igreja, para preparar um lugar para a sua noiva, para o seu remanescente. Então nós temos a esperança de viver a eternidade com Ele. Então, além de lembrar do sacrifício de Cristo, nós devemos sim lembrar da eternidade. A gente não pode só olhar na horizontal, né, para o nosso entorno, para as circunstâncias que nos cercam. Também devemos olhar na vertical, olhar para o céu, olhar para Cristo, que é a nossa esperança. E como o próprio texto diz, o alegrar-se, né, é sempre. Não é de vez em quando. Não é só quando tudo estiver bem, né? A alegria, ela deve ser contínua. Não deve ser uma alegria oscilante, né? Então, basicamente é isso. E quando Paulo ele fala aqui, nesse versículo 4, a respeito da alegria, talvez ele tenha até bebido da fonte do profeta Abacuque, que disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. E quando Paulo, irmãos, ele escreveu esse versículo, né, o versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, ele não estava numa situação cômoda. Ele não estava confortável quando ele escreveu isso. Ele estava preso, como nós mencionamos desde o início. Então, ele também estava passando por dificuldades, mas ele disse: alegrai-vos no Senhor. Então, evidentemente, irmãos, que falando assim, obviamente não é fácil, não é algo fácil de se praticar, não é algo fácil de se aplicar. Inclusive, é algo que eu também preciso ouvir. A igreja precisa receber essa palavra, mas precisamos atentar para isso, porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Então, basicamente, né, algumas pessoas até chegam a dizer que são frutos do Espírito Santo, mas não, a Bíblia é muito clara, é um fruto, é no singular. Como Paulo disse, né? Aquele que tem o fruto do Espírito Santo, esse deve apresentar esse fruto, aquele que tem o Espírito Santo deve apresentar esse fruto e suas 9 características. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, basicamente é isso, irmãos, a alegria.
faz parte do fruto do Espírito Santo. E a quarta lição que nós podemos aprender aqui, e a quarta pergunta é: estamos fazendo a nossa moderação conhecida? É o versículo de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então a igreja, ela precisa evitar excessos, exageros, falta de moderação. É algo que nós aprendemos também na escola bíblica dominical, a respeito do ser sal e luz do mundo, mas com equilíbrio, na medida certa, na dose certa. Porque o nosso testemunho, ele pode atrair ou afastar as pessoas do nosso Senhor. Então precisamos sim viver de forma moderada, viver sem excessos, sem exagero. E é interessante que no final desse versículo 5, Paulo diz: perto está o Senhor. Então isso também significa que o Senhor ele voltará para nos julgar, para julgar toda a terra. Então, se nós, enquanto igreja, cometemos excessos, falta de moderação, exageros, nós seremos sim julgados por nossas ações. Então é algo que nós precisamos também tomar cuidado. A quinta e última lição: estamos andando ansiosos? Versículo 6, na parte A. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, a gente consegue reparar aqui muito bem. Hoje a gente vê que a ansiedade ela é um mal que assola o nosso mundo. Mas a gente consegue reparar aqui que é algo que a humanidade já combate há milênios. Essa carta foi escrita 2000 anos atrás. E Paulo já estava alertando acerca da ansiedade. Então, basicamente, Paulo, ele nesse versículo 6, se nós lêssemos adiante, e nós vamos ler, ele dá à igreja armas, ações que a igreja pode fazer para combater, para lutar contra a ansiedade e vencê-la. Então, eu quero ler com vocês a partir do versículo 6, de onde nós paramos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, Paulo, ele diz que ao invés de darmos lugar à ansiedade, nós devemos falar com aquele que está sempre disponível para nos ouvir. Então confie, igreja, no Pai amado. Confie no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é soberano e Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas necessidades. E depois de Paulo apresentar as ações que nós devemos aplicar para combater a ansiedade, Paulo apresenta uma bênção decorrente dessas ações no versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se nós obedecermos, apresentando ao Senhor as nossas petições, pela oração, pela súplica e praticando as ações de graças para com o nosso Deus, então a paz do Deus Todo-Poderoso, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Eu quero só recapitular, de maneira bem breve, as 5 lições que nós vimos aqui. A primeira lição: nós pensamos concordantemente no Senhor, então é algo que nós precisamos refletir. Se nós queremos viver em unidade, nós precisamos começar pensando de forma concordante no Senhor, concordando com aquilo que a Bíblia diz, e não um corpo com várias visões diferentes, com vários pensamentos diferentes. A segunda lição: cadê a nossa alegria? Então, se há essa necessidade em nosso meio, irmãos, nós precisamos buscar alegria, e buscar alegria no Senhor, não nas circunstâncias. Mas aí a terceira lição: como nós podemos nos alegrar no Senhor? Então, em 2 etapas, Primeiro, lembrando do sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu, ali a palavra de Deus diz que o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenâncias, nos era prejudicial, esse foi rasgado. Deus rasgou esse escrito quando cravou Cristo na cruz. Então, lembrando que Cristo morreu por nós e perdoou os nossos pecados. E a segunda etapa, lembrando do seu sacrifício. Lembrando da sua promessa. Deus, ele nos prometeu, na pessoa do Senhor Jesus, que prepararia um lugar para nós, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, lembrando do seu sacrifício e lembrando da sua promessa, nós podemos nos alegrar no Senhor. A quarta lição: estamos fazendo a nossa moderação conhecida? Então, nós temos vivido de modo que agrada ao Senhor, de maneira moderada, sem excesso, sem exagero? É algo que nós precisamos refletir também, porque o Senhor, Ele está voltando e Ele julgará todo o excesso, todo o exagero. Quinta e última lição: estamos andando ansiosos? Então, a ansiedade, seja por desemprego, por enfermidade ou pelo motivo que for, ela tem batido na porta? Então sigamos o conselho que Paulo nos deu, apresentando as petições ao Senhor pela oração, pela súplica e na prática das ações de graças.
Desse modo, se agirmos assim, como o versículo 6 diz, e o versículo 7 complementa com a bênção, nós então teremos, da parte do nosso Deus, a sua paz, que excede todo o entendimento, guardando a nossa mente e guardando o nosso coração em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 3, do versículo 20 até o 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus ele nos abençoe, que essa palavra ela nos sirva de consolo, mas também de exortação, e que nós possamos crescer, o crescimento que procede do Senhor, para que de modo satisfatório nós possamos cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. Então que Deus nos abençoe. Paz.